Olá, olá, olá. Boa noite. Começando mais uma live, a Imed Lives. Boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Nós vamos falar sobre POCUS. E para quem não sabe o que é POCUS, POCUS é a abreviatura de Ultrassom Point of Care. Na verdade, boa noite, Isola. O meu outro anfitrião, que é o Marco Oliveira. Aqui. Boa noite, Marco. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Estava falando sobre o significado de POCUS, que não é Ocus Pocus, né? Na verdade, Point of Care é tudo que se faça de exame ou procedimento que seja à beira do leito, né? E o ultrassom Point of Care é um tema que tem sido muito falado na medicina de emergência e também na terapia intensiva. É algo que vai ser imprescindível, aliás, já é muito importante, mas logo mais a gente não vai poder viver sem, né, Marco? Isso aí, tecnologia não invasiva, né, inofensiva ao paciente, ajudando o diagnóstico rápido, ágil, né, no paciente grave, totalmente exposto à necessidade de condutas tempo-dependentes, né, é um recurso enorme aí que está na nossa mão. Muito bem, e hoje a gente tem um convidado especial que eu já vou chamar, que é o Vitor. Já abri aqui o chamado. Opa, já entrou. Boa noite, Vitor. Bem-vindo. Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite, Marco. Daí, minha Boa querida noite, Raia. Vitor. Muito bem. O Vitor, ele é um emergencista de mão cheia, foi o presidente do último congresso da Abramed, né, presida? E é um dos editores do mais recente manual de POCUS, lançado pela Abramed, inclusive no último congresso. Então, é um grande especialista no assunto e a gente trouxe hoje para conversar um pouquinho a respeito. Vitor, conta para nós como que foi esse casamento, você e o ultrassom. Eu acho que todo mundo tem uma história bacana para contar com ultrassom, né? E a história geralmente nunca foi fácil. Eu espero que nos próximos 10 anos as histórias sejam mais simples, assim. Mas eu trabalho desde 2012, já com emergência. Assim que eu comecei a trabalhar lá no ano de 2012, eu fiz um curso de ATLS e falava lá sobre, na época ainda, né? A recomendação era meio que igual para igual entre fazer o lavado peritoneal diagnóstico ou o FAST. Mas todo mundo, bom, já que eu não tenho disponível esse aparelho de ultrassom, vou me concentrar no lavado peritoneal diagnóstico e é isso que tem, né? Não tinha tanto acesso ao aparelho na época. E com o tempo, passou logo em seguida que eu fiz o curso, o hospital rodou um ultrassom para lá, rodou um ultrassom para cá, caiu na emergência, assim. Eu falei, pô, se agora tá aqui, e eu já sei, nem que seja uma aplicabilidade, vou ter que, vou ter que me empenhar. Essa história eu conheço, É, o último que sobrou da fila é o que foi para foi, emergência, né? foi o que caiu ali, né? Até porque não tinha ninguém que efetivamente fizesse na ocasião, né? E foi aí que eu conheci o professor Hélio, que daí, buscando informação de onde eu poderia, na época não tinha tanto acesso a curso e tudo mais, aonde eu poderia é, aprender a manusear aquele aparelho novo ali, para mim também era uma novidade. E aí foi onde eu conheci o professor Hélio, e aí fui a São Paulo, e aí fizemos aí uma série aí de intensivos aí para tá aprendendo, e aí foi outros cursos, aí fui fora do Brasil, e aí fui me enriquecendo, assim, né? Então, esse ano fez 10 anos meu de poucos aí, basicamente. Uau, uau. Tem aí, deve ter bastante foto, bastante vídeo para contar a história, né? Olha, eu sou um apaixonado por guardar imagem, é uma discussão muito grande, assim, até em quem é entusiasta da ferramenta, se ele é um exame físico por si só e ele tem que ser apenas ser descrito, ou se ele tem que ser registrado como um exame excedente, assim, né? E na minha concepção, e é isso que a gente também
como instituição tá tentando trazer para o Brasil, é que ele deve ser registrado também, né? Ele deve ser registrado não só como uma extensão do exame físico, quem quiser que assim seja, mas a gente não pode ter medo da ferramenta e fugir dela e da sua responsabilidade. Tem que usar porque sabe usar, e se usar tem que deixar registrado também, né? Do mesmo modo que um dia a gente aprendeu a usar um estetoscópio, certo? Né? A gente tem semiologia, ausculta pulmonar, ausculta cardíaca. É que gera um certo estresse do ponto de vista numa curva de aprendizagem, a pessoa ela não quer se comprometer. Então, entre aspas, se eu não me comprometo, eu também não escrevo nada, mas eu posso tomar condutas baseadas naquilo que eu vi, mas sem deixar nada marcado. Isso na medicina ainda tem uma medicina defensiva, assim, né? A gente tem que atacar por algumas frentes, entre elas entregando conhecimento, deixar a pessoa empoderada do conteúdo que ela tem, e outra coisa, pelo outro lado, a gente tem que remunerar essas pessoas de algum jeito, se elas estão fazendo, se elas estão registrando, e se ela tem um diferencial no atendimento, ela tem que começar a ser remunerada por isso, né? E essa é uma frente que a própria MB provocou, e isso vai acontecer, assim, nessa linha do tempo que está ocorrendo a força do POCUS no Brasil, assim. Muito interessante. Falando em POCUS no Brasil, como é que você vê esse crescimento aí, Vitor, nos últimos anos? Como é que é a situação hoje? Como é que esse conhecimento está difundido pelo Brasil? Apesar de eu ter algumas ressalvas da maneira com que isso cresceu, foi meio desordenado, assim, a gente praticamente não tem regulamentação para nada. Eu não digo regulamentar para não usar, eu digo regulamentar para usar mesmo, assim, né? Então, assim, é a falta de informação no sentido, hoje eu sou uma pessoa que eu quero ter essa ferramenta em mãos, e o que eu preciso saber, né? Quem que vai me dizer o seguinte, ó, você precisa saber esses assuntos, você precisa saber esses temas para você poder estar usando e possivelmente ser remunerado por isso. Não existe uma regra específica disso no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tem, o ACEP ele tem muito claro isso, tem um manifesto aí que já é lá da década, já é dos anos 2000, 2003, foi feita uma correção agora no final do ano 2010 e mais uma correção em 2013, então eles têm tudo, assim, as indicações, o que o médico emergencista faz, aonde que começa e aonde que encerra as suas atribuições, e ele tem que ser remunerado por isso também, assim, basicamente, né? No Brasil isso não tinha, assim, vai ter, né? Essa construção está sendo a várias mãos e a várias especialidades também, e para que a pessoa diga assim, não, eu também quero ter o atributo do ultrassom à beira-leito para examinar meu paciente. Então, o que eu preciso saber? A pessoa vai entrar, vai ler um edital, e esse edital vai estar escrito tudo que é necessário que ela saiba, e ela vai prestar uma prova, algo nesse sentido, vai documentar aquilo que ela fez aí em vida, já como experiência, então vai ter uma série de métodos, e ela vai saber, ela vai se sentir também confortável até de transitar dentro do hospital, porque vocês sabem tanto quanto eu como é difícil botar a cara a tapa nesse sentido, de tu falar assim, olha, esse paciente está com esse diagnóstico e eu fiz isso baseado no meu exame de ultrassom à beira-leito. Dependendo de quem for, vai te dizer, olha, pede a tomografia, pede. Sabe? Porque assim, a pessoa... Eu entendo também esse cirurgião que recebeu essa informação, eu entendo também esse intensivista que recebeu essa informação para transferência de paciente, porque assim, ó, eu não sei se essa pessoa que está fazendo ultrassom, ela tem o tal gabarito para isso. Eu sei que o radiologista tem um RQE de rádio, eu sei que, né, o cirurgião tem um RQE, mas eu não sei se ele que está ali dando esse plantão, mesmo que seja emergencista ou não, ele está habilitado a executar aquele ultrassom, a ponto de eu confiar e iniciar, né, de eu seguir só o fio dele e eu iniciar o tratamento, assim. Então isso precisa ser corrigido. O ultrassom indica procedimento que vai ser feito por outra pessoa, né? Ou cuidado que vai ser feito por outra pessoa, não pela pessoa que fez, porque a pessoa que fez provavelmente confia em si, no seu taco, né, no que viu naquele momento, né? Sabe que ele é tempo e examinador dependente. Algum cirurgião hoje no Brasil, assim, vai fazer uma drenagem de tórax. Vamos supor, o emergista pode fazer isso, mas no teu serviço quem faz é o cirurgião. O paciente ele vai fazer sem ver um raio-x? Acho difícil que ele vai confiar apenas na evolução do emergencista. Exatamente. Mas agora,
possivelmente, com as imagens registradas, com a pessoa habilitada, é tão fidedigno quanto receber um laudo de raio-x, assim, né? Muito. Perfeito. Acho que a gente chega no ponto de discutir então, né, Vitor? Na sua opinião, assim, qual que é a importância e o papel do POCUS no cuidado do paciente crítico hoje, 2022, indo para 2023? Em que ponto que a gente está hoje? Nós estamos 10 anos atrasados, assim, mais ou menos o que eu vejo em comparação, assim, àquilo que eu considero ideal. Mas tá muito melhor do que há 10 anos atrás, né? Então eu não fico preocupado, assim, nós não estarmos naquele cenário. Eu fico feliz que a gente está caminhando para algo melhor, assim, tá? No meu ver, é praticamente impossível tu fazer hoje a melhor medicina sem ultrassom. Por quê? Até então, o uso do ultrassom, para a grande maioria das doenças, ele era uma indicação 2A, então ele não tinha aquela melhor evidência. Uhum. Algumas doenças hoje, ela já está com uma evidência 1. Então, se tu já, por exemplo, trabalha numa sala de trauma e não tem o ultrassom à beira-leito, tu já está deixando de fazer aquela conduta baseado no grau 1. Né? Vai fazer o quê? Vai abrir direto? Vai fazer um lavado peritoneal diagnóstico? Tudo isso ficaria secundário. Vai pegar um acesso venoso central. Se você não fizer com ultrassom hoje, 2002, 2023, já não é a melhor recomendação também. Então, assim, já está estabelecido na literatura que não ter o ultrassom já passa a não ser a melhor medicina. Tudo bem, não tem ultrassom, vamos construir isso aos poucos. Mas o médico que tem à disposição já não ter, ele já não está exercendo a sua melhor performance, diríamos assim, né? Não sei o que vocês acham também. Responder, Celô. Eu tendo a concordar, mas eu justamente acho que a gente tem muito a evoluir na questão de em que ponto que a curva de aprendizado, né? Mais para frente eu queria falar um pouco mais sobre ensino, que é uma parte que muito nos interessa, porque tanto eu quanto o Marcos somos ligados à educação. Em que parte da curva de ensino a pessoa já está bem habilitada, né? Porque eu acho que o ensino do ultrassom ele tem algumas peculiaridades, né? Queria que você falasse, Vitor, assim, com mais detalhes, tudo que um emergencista ou um intensivista pode fazer com ultrassom. Vamos lá, desafio. Cara, é que assim, ó, eu costumo dizer que é aquela musiquinha do cabeça, ombro, joelho e pé, né? Porque o ultrassom, ele é ilimitado do ponto de vista, né? O conceito, como tu falou, point of care, que avalia a beira de leito, ele é um conceito que ele não veio do ultrassom, mas ele veio de qualquer coisa que é feita à beira de leito. E tem um segundo conceito que foi trazido para o ultrassom à beira de leito, que é o head to toe, ou seja, da cabeça aos pés. É um conceito em inglês que foi originalmente trazido para o exame físico, aquele exame físico assim de ponta a ponta, assim, sabe? Eu vou examinar o neurológico, eu vou examinar a garganta, o ouvido, o nariz, pescoço, pulmão, coração, e vai descendo assim, né? Já tem até as recomendações baseadas na emergência, principalmente na medicina intensiva, sobre o head to toe, sobre o cabeça aos pés. Então, para todas as doenças, basicamente, que a gente atende no paciente crítico, tem alguma coisa com uma boa evidência que o ultrassom vai trazer algum benefício à beira-leito. Então, se for me perguntar qual que é a melhor indicação, eu vou começar. Vamos começar aqui, então. Pela cabeça, dá para ver cerebral média, desvio de linha média. Depois a gente consegue avaliar via fundo de olho nervo óptico, consegue avaliar pressão intracraniana, depois dá para avaliar os abscessos retrofaríngeos. Enfim, depois a gente pode pegar jugular, subclave, avaliar pneumotórax, pneumonia, derrames, toda a parte cardíaca, e assim, dá para ir fazendo a Macarena aqui, que a gente chegaria em todas as aplicações do ultrassom. Muito bem, muito bem. Inclusive, do pescoço, você não mencionou
visualização do melhor lugar para fazer crico, confirmar Orotraqueal, isso, intubação orotraqueal. É muito extenso, né? muito extenso. E habitualmente as pessoas acabam, às vezes, achando, ou às vezes o aparelho disponível é só aquele para vascular, né? Pro acesso, né? Mas é. É isso, né? Mas é que tem que explorar o resto. E em que situações você acha, Vitor, que o ultrassom não ajuda? Polêmica. Assim, ó, o que eu vejo, e eu até falei um pouco sobre isso no meu Instagram recentemente, da onde o Instagram, onde o ultrassom não ajuda e talvez até atrapalhe, assim, né? Existe um preciosismo, principalmente de quem está numa curva de aprendizado, de querer a melhor imagem, de querer estudar aquela imagem dentro de um contexto crítico, aonde ela não deve ser estudada, né? Ela deve ser apenas checada. Para dar um exemplo disso muito característico, é muito interessante examinar com o ultrassom a parada cardíaca, né? E durante um tempo achou-se que seria a mudança no desfecho do atendimento à PCR o uso de ultrassom à beira-leito. Os primeiros resultados mostraram que o ultrassom aumentou o tempo de parada da reanimação, o tempo de ato ali, aquele tempo A interrupção. carotídeo, a interrupção, aumentou muito mais naquele que estava usando ultrassom. Mas por quê? Por uma espécie de preciosismo em querer saber aquilo que está vendo na imagem, quando a gente sabe muito claro que o que traz benefício de ROSC não é droga, não é saber o motivo da parada, é desfibrilação precoce e massagem cardíaca. Então, assim, a gente colocar uma outra coisa, pensando que seria uma panaceia, para atrapalhar aquilo que era a única coisa que dava certo, todo mundo botou o pé no freio e falou, talvez a gente tenha que começar a repensar nisso ou criar uma outra situação. Tanto que hoje, nem o WILCOR, né, que emite ali os guidelines da ARRA, e nem a Europeu, o Workstation Europeu, eles indicam como a melhor evidência tu utilizar o ultrassom durante uma PCR. É claro que os guidelines específicos para médico emergencista do ACEP já colocam, porque baseia-se, né, que é um profissional bem treinado para isso, né? Mas os grandes guidelines para o generalista, diríamos assim, eles nem colocam ultrassom justamente pelo fato de talvez piorar nesses casos do que ajudar, né? E você acha que isso também tem a ver com a curva de aprendizado? Claro, totalmente. Até em relação ao que é, ou para quem é destinado os cursos do ACLS, do ATLS, por exemplo, né? Então, a gente tem meio que uma série de cursos aí disponível para o mesmo fim, assim, né? Ressuscitação cardiopulmonar na PCR. Para quem é esse curso? É para o médico emergencista, é para o cardiologista, é para o médico generalista. Então, assim, não dá para criar uma coisa que seja comum a todos eles, porque eles têm níveis de conhecimento diferentes. Então, dentro da curva de aprendizado, eles estão, né, em pontos diferentes nessa curva, né? Então, não dá para sair ensinando isso dentro de um curso comum, por exemplo, que um recém-formado pode estar fazendo esse curso e uma pessoa altamente especializada, um ecocardiografista também pode estar fazendo esse curso, assim. Não dá para juntar essas duas pessoas e querer que elas aprendam da mesma maneira, né? E talvez, quando a gente tem uma regulamentação daquele que é efetivamente o cara que já sabe manusear um ultrassom à beira-leito, talvez tenha um curso específico para ele, só dentro da parada, ou só para acesso, enfim, dá para fazer isso muito mais ramificado depois também. E falando em curva de aprendizado, né, como é que é a curva de aprendizado para o método, Vitor? Porque, sei lá, assim, imagina que hoje você recebe um R1 de medicina de emergência desesperançado. Ele fala assim, ó, tenho duas mãos esquerdas para ultrassom, não consigo fazer, tentei um pouquinho no internato, não deu certo, acho que não vou aprender esse negócio não, Não consigo bola ver para frente. E aí, o que você diz para ele? A curva de aprendizado, o nível iniciante, ela é muito rápida, assim. Eu costumo dizer que quase tudo que se aprende
tem um aprendizado rápido, um aprendizado recente, e algo que tu tem que ter um pouquinho de perseverança para tu mudar de nível. E quase tudo na vida é assim, né? A gente tem um aprendizado rápido, quando a gente aprende, a gente cria um certo prazer de estar executando aquilo, mas o fato de não mudar de nível, às vezes estressa e a pessoa se encerra naquilo ali, naquele aprendizado. O ultrassom, ele não é diferente, assim. Muito no ultrassom para acesso vascular. Quem já aprendeu a pegar o acesso com ultrassom, faz isso com muita tranquilidade. As pessoas, né, que já tem um tempinho, na época em que passava só guiado por referência anatômica, a pessoa começa a se estressar porque com o ultrassom ela demora mais tempo do que quando ela fazia. Exato. Só que, mesmo ela sabendo que é mais seguro, às vezes ela se sente mais segura em si mesma em fazer o procedimento da maneira antiga, né? Chega nessa barreira, Quer olhar para o paciente ao invés de olhar para para o tela. monitor. Outro dia eu estava pegando um acesso e eu deixei a luz toda apagada, tava tudo escuro assim, né? E tinha outros profissionais da saúde que não estavam acostumados a ver um médico pegando o acesso com ultrassom. E eu tudo apagado ali, peguei o acesso, tal. Depois eu pedi para acender a luz para fazer o resto dos trâmites, né, do acesso. E aí o colega, não, o médico, falou assim: poxa, doutor, o olho do senhor é bom, né? Tudo escuro e tu ainda conseguiu ver aonde estava a veia. Deu assim, viu, rapaz? É que eu tô visão noturna, eu só enxergo se apagar tudo. Night Vision. Night Vision, Night Vision, basicamente isso. Apaga a luz e enxerga o vaso, assim, Aí eu sobre a consigo fazer pele. a realidade aumentada, aquela, né? Que às vezes a gente vê e já aparece o vasinho, eu consigo pegar bem daí. Boa, boa. E uma outra curiosidade, Vitor, assim, quais desafios você teve para implantar ultrassom na sua rotina? Porque até existe uma curva de aprendizado também, né? E o ambiente de linha crítica, de emergência, de UTI, ser tão corrido, com tanta intercorrência, com tanta carga de trabalho, às vezes a gente fica cercando aquele arroz com feijão, né, sem dar um passo a mais, e não consegue encontrar um espaço para repetir a prática, para ficar hábil nela, ágil nela e fazer melhor, né? Como é que você está implantando o ultrassom na sua rotina de trabalho? Assim, eu sempre tive, e eu fui muito feliz nisso também, na minha curva, assim, eu sempre tive diretores que sempre apoiavam a inovação, assim, eu acho que isso é muito importante e foi muito importante na minha vida também. Porque o dia que eu disse pro meu diretor, eu sei fazer, ele disse, olha, sabe mesmo, sei fazer. Então eu vou botar lá. E tava lá o ultrassom também, assim, sabe? Então isso me ajudou muito na minha curva de aprendizado e eu tinha que dar resposta para ele também, né? A Uhum. resposta foi a gente faz muita controle de gestão, os dashboards assim de custo-efetividade do médico, e eu nos últimos 10 anos que eu trabalho no mesmo hospital, eu fico figurando entre os três com menor custo-efetividade, de maior número de atendimento e menor necessidade de exames para chegar no diagnóstico final, e a gente coloca dentro retorno dentro de 72 horas ao pronto atendimento, a gente coloca dentro nível de satisfação, que traz um imenso nível de satisfação o paciente ser atendido com ultrassom. Então vai lá, as 5 estrelinhas vêm direto, porque, poxa, eu fui lá, fui atendido por ele, fez até ultrassom dentro do consultório em mim, sabe? E às vezes uma coisa simples, assim, para corroborar aquilo que eu já imaginava, mas ter um double check sempre é importante também. Então, nem sempre, talvez, para o grande quadro de crítico, mas também até o nível de satisfação. Tu atendeu uma gestante com um quadro que seja, por exemplo, nada a ver da questão obstétrica, mas aproveitar ela e dar um carinho, dar uma atenção e dar uma olhada no baby. Todas elas amam também, assim, sabe? Eu acho que é super importante também. Então, eu sempre fui bem respaldado nessa minha curva pelos meus diretores, assim, e acabou isso puxando um fio para os outros colegas também utilizarem a ferramenta, tá? Mas assim, ainda assim, eu queria acabar essa fala dizendo que, de coração, eu tive que comprar o meu, sabe? Tive que comprar o meu. Hoje, graças a Deus e ao hospital onde eu trabalho, a gente tem quase todos os setores tem um aparelho.
Então, ficou muito tranquilo, assim, eu praticamente não uso mais o meu portátil, assim, mais para, basicamente, só para demonstração, assim, em curso e alguma coisa assim, mas a gente tem bons aparelhos, mas para eu chegar e dizer, ó, agora eu sei fazer, eu assim, ó, eu comprei o meu, faço, tá aqui as imagens, demonstrei ali para os meus, para minha diretoria, e aí depois, não, realmente, vamos fazer esse investimento ali na unidade do departamento de emergência que vai ter retorno, assim. Então é uma pena, assim, eu vejo como uma pena que o emergencista ainda tem que comprar o seu aparelho de ultrassom, independente para onde ele vai utilizar, assim, sabe? Porque um aparelho bom, ele é caro. E um aparelho barato, em geral, ele te dá a falsa sensação de que tu estás aprendendo alguma coisa, quando na verdade tu estás aprendendo muito básico, assim, muito básico mesmo. E para os gestores que estão reticentes em comprar um ultrassom para o seu serviço, o que você diz hoje? Ah, eu não digo nada. Hoje a gente só mostra o dashboard, né? Isso Número de, aí. tomo- número de tomografias que eu peço, número de ultrassonografias que eu peço, tempo de permanência dentro do pronto-socorro que fica o paciente comigo, e com quem, não comigo em si, né, mas com quem utiliza a ferramenta, com quem não utiliza. Porque ainda continua bem heterogêneo. A gente tem colegas que olha, eu não consigo, não tive esse aprendizado, não vou usar por agora, e tá tudo bem também, cada um no seu tempo, né? Mas na hora de a gente fazer a parte de controladoria ali, é, dá diferença bastante grande, assim, né? Vitor, e sabe o que eu ia te perguntar? Você também tem bastante experiência com o APH. Você usou muito ultrassom no APH? Foi o é, meu principal trabalho, assim, minha principal curva de aprendizado foi na PH, assim, né? Então, o meu primeiro ultrassom ultra portátil, ele andava comigo, me engatava no celular, basicamente, ou num tablet, e, e, enfim, foi dali que veio, assim, essa minha curva maior de aprendizado, assim. E eu acho que pro APH, o ultra portátil, ele entra muito bem, assim, porque no APH tu não vai fazer é, grandes diagnósticos e grandes tratamentos, assim, tu vai fazer somente aqueles diagnósticos e tratamentos que são ameaçadores à vida ali, né? E para isso o ultraportátil é super suficiente do ponto de vista de é, ter que fazer uma, uma pericardiocentese ou um, uma toracocentese, enfim, são condições ameaçadoras à vida que um ultrassom de maneira estática ele consegue já definir, não precisa assim de um Doppler, por exemplo, não precisa de uma investigação um pouco mais refinada para atingir aquele objetivo. Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar. Você já falou sobre o POCUS na parada cardíaca. Quero saber da sua experiência do POCUS em parada. Pô, a minha experiência, eu vou te ser, confesso, ela é das melhores, assim, porque eu já tive alguns casos, assim, que eles ficam na minha mente, por mais que já faça tempo, assim, até hoje, assim, né? E tinha um caso que ele foi muito emblemático, assim, para mim, que foi uma puérpera, uma menina de 18 anos, puérpera de 2 meses, que, enfim, uma menina de 18 anos, puérpera de 2 meses, praticamente vem a mãe um, a mãe dois e a bebê, assim, né? Então, ela veio acompanhada da mãe e da filhinha, e ela disse que ela estava meio nauseada, tal, que ela estava meio não estava se sentindo bem. Na triagem, elas passaram ela para a sala de emergência porque estava com a pressão baixa, mas até então ela estava Glasgow 15, tudo normal. E me avisaram, estava no consultório atendendo, consultinha eletiva ali, eletiva entre aspas, né? Aquelas consultinhas ali de gargantinha e tal. E falou, doutor, a gente botou uma paciente na sala, puérpera, não está se sentindo muito bem, está nauseada e está com a pressão baixa. Falei, não, tudo bem, já vou acabar a minha consulta e já vou ali. Acabei a consulta, levantei enquanto elas faziam ali a triagem. E no meio do caminho, quando eu chego para conversar com ela, ela me fala duas palavras e ela tem uma parada. Ela parou. E parou logo assim, em AESP, com uma bradicardia.
E, tipo assim, sem história nenhuma, sem nada, ela tava nauseada. E foi um caso, assim, que foi... é, todo mundo se olhou, assim, até a própria mãe com a netinha no colo, né? O que aconteceu? Falou, a senhora leva a menininha daqui um pouquinho, ou vê se deixa com alguém, pode vir aqui com a gente, porque eu sempre gosto de que na parada o familiar ele fique junto, assim. E a gente começou a reanimação e começou e bota soro e faz droga e começa tudo, e começa a elencar possibilidades e conversando com a mãe, o que tinha de doença e tal. E aí a hora que eu pego o ultrassom, a cavidade abdominal assim tava inundada assim de sangue. E eu falei, pronto, ela sangrou alguma coisa aqui e, e eu tenho duas coisas para fazer, assim, né? Eu vou ter que fazer um ato um heroísmo aqui, ou eu vou deixar essa paciente morrer sangrando, porque quanto mais eu massagear ela aí, mais ela vai sangrar. A gente não tem reboa disponível no hospital, acho que poucos lugares do Brasil, até por não ter um reconhecimento científico assim do reboa, apesar de a gente saber assim o quanto que ele é importante, ele não está muito difundido ainda. Então eu só tinha uma possibilidade. A minha possibilidade era meter um bisturi no abdômen e fazer um clampeamento superior ou fazer torácico, assim. Então eu resolvi fazer abdominal e meti mesmo ali, abri a paciente, era sangue por tudo quanto é lado. A gente conseguiu clampear ela e, é, e aí começar efetivamente uma perfusão miocárdica, assim, e ela voltou. E ela voltou. Depois descobriu-se que ela tinha múltiplos aneurismas tal, e ela veio a falecer, assim. Mas foi um caso que marcou muito para mim, assim, porque não tinha história, não tinha nada, não tinha. Então, assim, foi o ultrassom que me trouxe essa luz, assim. Ela não tinha dor abdominal, ela não tinha nada, ela simplesmente estava sangrando e, infelizmente, não teve nenhum outro sintoma, nem para me contar e nem para falar nada, assim. E esse caso foi emblemático para mim, e por isso a minha experiência, ela sempre é boa, assim, porque eu sempre consegui trazer uma informação extra, uma informação a mais, né? Principalmente, às vezes, não é nem em questão da causa da parada, mas ali no meio do calor da hora, é difícil às vezes você diferenciar uma FV fina de uma acistolia, então o ultrassom te dá uma ajuda boa nisso aí também. Então, já choquei a sistolia que, que, que eu não chocaria se eu não tivesse ultrassom em mãos também. Então, Entendi. usualmente me traz uma conduta, um pensamento diferente por ter ultrassom na mão, sim. Nossa, ontem a gente também teve uma parada no Santa Marcelina e os residentes da medicina de emergência ficaram janelando a paciente durante a parada. E aí era uma ESP e a gente estava vendo que era uma pseudo-ESP. E aí, na troca de... Não, no fim do ciclo, ficaram na dúvida se tinha pulso ou não, e aí acharam lá o pulso, o Doppler estava lá bonito, a paciente voltou. Estava aí. Então, realmente tem certas situações que ele é um divisor de águas, né? Ainda que o paciente seja muito grave, né, como esse caso que você contou, mas pelo menos você tem ele na mão, você sabe o que está acontecendo e os caminhos, as possibilidades para você tomar uma decisão. Eu vi que a Paty Lopes, aqui lá de Fortaleza, entrou aqui agora também. Seja bem-vinda aí, Paty. E ela fez até um podcast agora, no Abramedcast, falando sobre o POX na PCR. E que também, quem está aqui nos assistindo, está imperdível para entender um pouco mais também sobre esse conceito e esse contexto também. Muito bem. E o que você acha que as pessoas têm mais dificuldade em aprender no POCUS? Aprender ou na utilização? Mais dificuldade, assim, ao meu ver, é sair daquilo que é o básico, que é a parte estática, assim, né? Ver as imagens e interpretar as imagens é o mais difícil, assim. Porque quando a gente analisa as doenças puras, parece que tudo é fácil, assim, né? Como é no livro de semiologia.
a insuficiência cardíaca, tem a miocardiopatia dilatada, o edema de membros inferiores, né? Então, esse paciente merece diurético, né? O paciente tabagista, ele tem um enfisema pulmonar e a insuficiência respiratória dele. Tal. Então, assim, se as doenças elas viessem sozinhas, seria super simples, assim, né? O problema é que as doenças elas vêm misturadas. Geralmente o paciente tabagista com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele também tem insuficiência cardíaca. E aí ele está com um DPOC, com uma insuficiência cardíaca, e é capaz ainda, porque naturalmente esse paciente pode internar por uma pneumonia e fazer um TEP no meio do caminho. Tudo junto misturado, né? Assim, e aí, assim, quem que é o quê, assim, nessa história? A ideia é a gente conseguir dizer quem é que está deixando ele grave naquele momento. Será que é a insuficiência cardíaca? Será que é o TEP? Será que é o derrame pericárdico? Será que é o pulmão? E isso acaba sendo muito difícil para quem está no começo, assim, do aprendizado. Conseguir definir o que é o importante para o momento, assim, tá? E realmente, aí precisa de um skill a mais, assim. Por isso que o ultrassom no pré-hospitalar, ele é mais simples e o ultraportátil é suficiente. Porque geralmente é só aquele, é relacionado ao trauma, é relacionado à pior parte, a parte mais crítica e tal. Então, geralmente, ele de maneira estática, ele é suficiente. Mas para esses casos de mistura de doenças, você tem que ter um know-how maior em relação ao efeito Doppler, tem que ter um know-how maior a pensar clinicamente, a correlacionar as imagens com aquilo que o paciente está apresentando. Então, eu vejo isso a parte mais difícil, assim. Porque não tem nada pior do que um médico que não sabe o que não sabe. Não sei se vocês têm esses conceitos em mente, assim. Um cara que Sim. sabe o que não sabe, ele é seguro. Porque ele vai perguntar, ele não vai se aventurar, ele vai chamar uma ajuda, né? O cara que sabe o que sabe, ele também é seguro. Porque ele vai dividir, ele vai ter certeza, ele vai estar embasado, a conduta dele ela vai ser muito contínua. Agora, o perigoso é aquele que não sabe o que não sabe. Que daí ele vai fazer alguma coisa baseado naquilo que ele tem certeza, mas que está totalmente errado. E esse cara é difícil até tu discutir, assim, de maneira inteligente sobre aquilo, porque ele tem certeza, ele não sabe que ele não sabe aquilo ali. Então, Verdade. isso acaba se tornando um perigo, assim, à beira-leito. Né? Então, tu imagina, assim, que eu tenho um amigo, o Rafael aí de São Paulo, do Instagram Intensiva na Veia, que ele, que ele tem um curso, o curso dele muito bom também, chamado Camus, e ele ensina ultrassom em medicina intensiva, assim. E aí ele disse que um dia ele criou um grupo com as pessoas que fizeram o curso dele, e algumas pessoas disseram: Rafa, olha, estou super feliz com o meu aprendizado. Só esse mês eu já trombolizei 4 pessoas na minha emergência com TEP. Aí ele parou assim: olha, cara, eu trabalho muito assim e eu acho que eu não trombolizo 4 pessoas no ano por TEP aqui no meu hospital. E aí ele falou: vamos parar um pouco e deixa eu ver o que eram as situações, assim, quais que eram os casos, assim. E assim, as pessoas estavam tipo assim, encontrei o McConnell, tava trombolizando, sabe? Eu encontrei um padrão onde o VD é maior do que o VE, tava trombolizando. Então ele falou: cara, não, volta tudo. Eu sei que eu falei isso, mas não é tão simples assim a coisa de tu ter um achado, o achado realmente é aquilo ali, e ele significar tal doença. Não, não é uma chave fechadura, assim, ponto A ou ponto B. Tem muita coisa nesse meio do caminho. E aí ele. Especificidade, sensibilidade, especificidade de 100%, né? Exato, e daí ele começou a remodelar o curso dele, aí começou a colocar medicina baseada em evidência, antes começou a falar sobre probabilidade pré-teste, para as pessoas conseguirem entender que não é uma coisa, assim, um caminho de via única, assim, achei resolvido, assim, sabe? Eu acho que o que a gente está falando no fim das contas, né? Eu pensei bastante nisso com o exemplo que você deu do paciente multimórbido, que você põe o ultrassom lá e encontra um monte de coisa mesmo, né? É que quanto mais a gente tem recurso diagnóstico disponível para a gente, em especial aqueles que não trazem grandes efeitos adversos do paciente,
né? O ultrassom não é uma tomografia contrastada que você tem que ter medo da função renal do paciente, ou de uma alergia, né? Uhum. É um exame muito mais inocente, né? Mas, à medida que a gente levanta mais dados também, a gente tem que saber lidar com eles, Exato. né? E a gente dá um passo atrás e pensa numa boa Ah, formação clínica, uma boa formação propedêutica, né? Isso que você falou do colega que não sabe que não sabe, né? Eu vivo lembrando, assim, de uns colegas mais imprudentes que parecem personificar aquela frase do Alexandre o Grande, né? Que a sorte parece os audazes, né? Só Sim. mais gente é muito audaz, muito bem intencionado e não é para tanto, assim, vai mais devagar, né? Quem resolve aqui sou eu, isso, não isso. é? É. Não, você estava falando disso, Marco. Eu estava lembrando assim, dímero D. Virou uma febre do dímero D que isso, as pessoas não pensam na sensibilidade É pré-teste. D e PCR. Exato, exato. E O, aí, o, o que eu já vi, assim, de paciente com tosse produtiva, dispneia, febre, aquela expectoração esverdeada e chegar para a gente com o manjotomo protocolo TEP. E ver lá um TEP subsegmentar, né? Paciente anticoagulado e sem antibiótico, sabe? Pô, Se né? não, Esse paciente é para ter feito tomo, né? se não fizer um sangramento maior, tá até no lucro, né? Mas talvez dessa ponta puxa outra ponta, que puxa outra ponta, que nunca isso, vai chegar na motivação se é aquele que pediu a angiotomo, assim, né? E depois que tá ali, o TEP, quem que não vai anticoagular, né? é, Uma medicina defensiva que a gente executa hoje. Não precisa anticoagular. Não, peraí, como é que você não vai anticoagular um TEP, né? Depois o paciente é atropelado, a culpa foi sua de não ter anticoagulado, entendeu? exatamente. E, em geral, que é uma das coisas da medicina de emergência, né? Você vê o paciente uma vez, se deu errado depois, você não sabe. Não fui eu. Você pediu angiotomo, fez uma insuficiência renal, você não sabe. No máximo você vai ver se ele fez alguma anafilaxia na hora, né? Mas se anticoagulou, depois caiu até a cabeça e sangrou e morreu porque sangrou, você também não viu, né? Então, você fica como os caras, né? Ah, trombolizei 4, né? Assim, ó, sucesso, né? Fiz tantos diagnósticos de Sucesso. técnico, coagulei todo mundo e só que não viu, não consegue ter acesso E ao daquilo, né? 6 meses depois, como é que vai estar esse paciente? Como nunca a gente conhecer história natural da doença, né? Assim, acho que não só a medicina baseada em evidência e epidemiologia, mas só natural mesmo. Né? Assim, saber qual a chance de você estar olhando para aquilo que você acha que está olhando e se for aquilo mesmo, como se comporta. É uma arma que, se for mal usada, pode trazer benefício também. Ah, mas o ultrassom ele não faz mal para ninguém, não. O aparelho não faz mal para ninguém, mas a pessoa que opera ele pode fazer sim. A conduta, o carimbo, né? O carimbo faz. Opa! Queria também agora falar um pouquinho sobre ensino, né? Você está envolvido em vários treinamentos de POCos e queria que você comentasse o que você acha que ele tem de diferente, um treinamento em POCos de um outro treinamento em parada, abordagem de via aérea. O que eu vejo, assim, é que a maioria desses cursos, desse modelo, assim, eu vou usar como exemplo, assim, tá? O modelo ACLS, o modelo ATLS, porque é o que as pessoas mais conhecem, são os mais antigos, assim, né? É que eles são basicamente fluxogramas que você tem que pensar, você tem que não pensar, na verdade. O ideal nesse curso é que você saiba fazer sem pensar muito, assim, sabe? Não dá para tu ficar pensando muito assim, mas será que a adrenalina, o vasopressina não seria melhor indicar? Cara, ali na parada, assim, você tem que saber, parou, FV, é chocável, é não chocável, começa a droga ou dá choque. Então, assim, é um pensamento muito binário, assim, sabe? Uhum. E esse tipo de aplicação ao POX, ele é mais perigoso. Então, você tentar fazer um curso binário de POCos, de pensamento binário, vai chegar naquilo que esse amigo que dá curso, que ele chegou
e que foi um problema também, assim, nesse sentido, que depois ele remodelou todo, e a gente, querendo ou não, quando ensina, tem que ensinar também a pensar, não só a executar a Uhum. máquina. Então, porque ali ensinar os sinais, ensinar o janelamento, né? Tu pode estar ou entregando uma ferramenta ou entregando uma arma, assim, também, né? É, agora, agora, além de fazer errado, vai fazer errado empoderado ainda, vai fazer errado com certeza agora, Com entendeu? convicção. Com É. convicção. E então a gente tem que ter esse cuidado na hora de ensinar, assim, também, né? Só na minha visão, aquilo que é o melhor é ensinar por degraus. Então, assim, o ideal é que tivesse cursos básicos, cursos médios e cursos avançados, assim, porque dá para ensinar cada coisa no seu lugar. A minha visão maior era que não se aprendesse apenas com curso de finais de semana, teria que ter algum tipo de fellow para validar isso, porque é muito difícil aprender sozinho. Não, é muito difícil aprender sozinho. Tem que ter pelo menos um mentor, um tutor para corrigir, para ajustar, para posicionar melhor, para interpretar junto, para fazer as perguntas corretas até que essa pessoa ela tenha. Você vai ver modelo sadio ou vai ver É, vídeo patológico. E é, aí, no final, é ou não é, o quanto que é. uhum. Então, é complicado, né? O ideal seria justamente isso, a teoria, né? O modelo de titulação americana, ele envolve o presencial, assim. Ele é um pouco mais trabalhoso, mas como basicamente nos Estados Unidos meio que já sai assim da residência, para eles fica mais tranquilo. Tem um modelo muito bacana no europeu que uma pessoa titulada em POCUS, ali na intensiva, na emergência, a emergência não é muito comum na Europa, né? Mas uma pessoa titulada em POCUS, ela, ela pode ser o mentor de outra pessoa para ela também titular. Só Hum. que a pessoa ela fica um ano sobre mentoria, e aí eles especificam até o tempo, né? Precisa ser pelo menos 20 horas semanais, e essas 20 horas é entregue à própria dupla, assim. É óbvio que, em sua maioria, fazem algumas conversas, assim, tal, mas elas entregam esse tempo à própria dupla, e no final do ano, aquele tutor, ele se responsabiliza que esse ano foi um ano de aprendizado de todas e aí esse método de remuneração é entre eles também, é uma coisa meio livre, assim, sabe? Mas sempre tem alguém que está responsável por dizer, olha, realmente, ele ficou um ano comigo do dia tal a tal, e eu tô atestando aqui que esse médico, esse colega, ele está apto a prestar a prova e tal. Então, me parece um modelo mais plausível, assim, para a gente entregar para a sociedade um médico apto a estar dando grandes diagnósticos aí na emergência, assim, né? Com grandes procedimentos, né? Drenar um É. tórax, fazer uma pericardiocentese. Porque o que a gente vê, assim, hoje ainda, a pessoa foi lá, ela fez um final de semana, ou ela fez 2 cursos, e ela volta, né, Querendo pôr massa. botando mão na massa. Se alguém quer, como eu disse, alguém um pouco mais cauteloso em cima das suas condutas, faz um double check, mantém as suas condutas anteriores, o ultrassom ele vira só uma curva de aprendizado, né? Então, assim, eu vou utilizar ele para ter para ver aquilo que já está definido, assim, ou seja, é o paciente que estava lá com uma pneumonia, ele achou essa pneumonia. Olha, senhor, deita aqui um pouquinho que eu quero avaliar mais uma vizinha e começa a fazer correlações com aquilo que já está definido. Isso é um bom método de aprendizado também, assim, né? Querendo ou não, o exame padrão ouro ele acaba virando o teu tutor. Ah, tá. Interessante isso. Isso é bacana também. Oi, Hernani, tudo bem? Ó, o Hernani Lu, é um cara que está também se dedicando muito aí a nível Brasil, está aí assistindo a gente também, a entender como é a melhor linha de aprendizado para o ultrassom. Voltou agora de um congresso de educação médica lá no Canadá e falou-se muito sobre isso lá no Canadá também, sobre a linha de aprendizado no ultrassom para o médico emergencista, assim. E é bacana
O Hernani, ele é um brasileiro aí de Minas, também está no meio dessas definições aí também. O Hernani já está escalado para o próximo semestre, para as lives aqui. Ó, legal. Entrou uma pergunta aqui, Vitor. Vitor, e o uso de simulação e ou realidade aumentada no ensino do POCUS? Pra gente é muito novidade, assim, mas na Europa é realidade mesmo, assim, eles usam muito a realidade virtual aumentada, os óculos e tudo mais. Tem até aplicativos na própria Apple Store, assim, que o próprio celular, ele vira um ultrassom, você pode escolher a doença ali, diríamos assim, né? E, e o iPhone, ele tem essa questão da báscula e tudo mais, ele consegue janelar perfeito no paciente, como se fosse uma a vida real, diríamos assim, né? Mas para o aprendizado inicial é suficiente, tá? Tem que ter algum tipo de fellow, no final de contas, tá? Ou um fellow presencial ou um fellow virtual, porque ainda não tem como a gente simular aquilo que é verdade mesmo, assim, né? A mistura de coisas e tudo mais. Tá. O Hernani mandou. Vou falar sobre isso na próxima live, mas deixo aqui a pergunta para os colegas. POCUS, até onde o emergencista deve ir? Até onde ele sabe. Até onde ele sabe. Boa, boa. Né? Porque, como você falou, as possibilidades são inúmeras, né? Head to toe. Mas o limite vai ser o conhecimento e a habilidade dele, né? Claro. A gente já está se encaminhando para o final da live. Ah, que pena. Inclusive, se mais gente quiser mandar pergunta, tá aberto. Você, junto com o Hernani, foram os editores do manual de POCUS lançado pela Abramed. Olha lá, que vai ter sorteio. Vou explicar daqui a pouco como é que vai ser o sorteio. Como que foi? O que vocês tinham em mente? Qual o objetivo do manual? Quais foram as dificuldades? Dificuldade, eu sei, os autores entregarem os livros, né? Eles têm muita coisa para falar num espaço limitado, né? Mas conta para nós, como que foi essa experiência? Assim, ó, acho que a gente demorou aí em questão de 1 ano e meio para escrever esse livro. Primeiro porque a gente basicamente participou de todos os capítulos. E tem pouquíssimas pessoas com conhecimento suficiente no Brasil para escrever em alto nível um capítulo de ultrassom de emergência. A gente tem os radiologistas, perfeito, a gente tem os ecocardiografistas, então assim, cada um na sua área, mas alguém que fosse efetivamente dentro da área de emergência, a gente tem, até porque a gente tem poucos emergencistas assim no Brasil ainda, né? Então foi muito difícil. Mas o que a gente quis criar não era o tratado do ultrassom para o médico emergencista. Porque isso é uma coisa que vai vir ainda. A gente não tem isso em português, ele vai acontecer. Mas o que nós queríamos era praticamente balizar dentro de um livro-texto brasileiro aquilo que o emergencista precisa saber. Eu acho que isso foi o nosso principal ponto, assim. De usar esse livro depois para a cobrança de uma prova de título, para uma área, para uma certificação em ultrassom pela própria sociedade também, porque as pessoas elas precisam também ser guiadas, e existe muita gente boa aí que até que seja autodidata ou que tenha disponibilidade de aprender com alguém, com outra pessoa, que elas são, mas o que eu preciso saber para eu ser um bom ultrassonografista de emergência, assim, né? Para eu operar essa máquina à beira de leito. Então, a gente quis entregar mais esse conteúdo, porque tem muitos livros que falam sobre tudo. Se você comprar um livro de ecocardiografia, é óbvio que tu vai ser um puta de um ecocardiografista, mas precisa para emergência, até o que eu preciso saber de coração na emergência, né? Se eu comprar um ultrassom vascular, vai saber de tudo, de trombose, de doença arterial periférica, mas o que eu preciso saber para emergência? Então, o ultrassom ele é uma ferramenta muito ampla, mas da onde que parte a necessidade de conhecimento do emergencista? Então,
o nosso sucesso maior foi entregar isso com esse livro. Ele balizar o conhecimento, assim, né? Então, eu costumo dizer que é um guia prático, ou seja, ele não vai muito a fundo de todos os assuntos, mas ele é super prático, é isso que precisa, tal. E talvez a gente bota literaturas recomendadas no final de cada capítulo, e se precisar estudar um pouco a mais, mas você precisa saber isso, né? Não dá para saber isso pela metade. Então, a gente teve bastante sucesso nisso também, por mais que essa era a ideia inicial, o retorno dos capítulos, e o Hernani também é muito perfeccionista, e vai e volta, e vai e volta, e eu acho que dá para melhorar um pouco mais, e até que um dia eu sou aquele que gosto de cumprir prazo, então eu falei, Hernani, chega, é isso, e fica para a segunda edição, assim, se tu achar que cabe mais coisas, assim, porque senão não sai também, né? Verdade. Eu ganhei um, dado pelo Vitor, inclusive. Agradeço, maravilhoso. Uma outra intensivista que trabalha com a gente na educação continuada comprou, adorou. A Cássia comentou aqui, comprei esse livro, estou adorando. A Dan Rocha também comentou como muito bom, então já está tendo um sucesso aí. Ah, que bacana. Muito bem. Marco, mais alguma pergunta? Sim. Como é que faz para concorrer ao livro no nosso Aí, ó. sorteio? Muito bem, muito bem. Então, como que vai funcionar o sorteio? Terminando a live, a gente vai postar no feed uma foto do livro, tá? E, o Yuri, eu comprei lá no Congresso. Boa, Yuri. Obrigado, viu? Os direitos autorais estão subindo aí. Aí. Mas a gente vai postar no feed foto do livro. Tem que comentar, eu quero, e seguir a página da IMED. O Hernani quer ganhar. Uhum. E a página do Vitor. A sua página é Emergência Ultraman? Emergência Ultraman. Tem o A no final. Muito legal, tem várias dicas. O Vitor sempre compartilha o que ele viu naquele dia, o que alguém mandou para ele de imagem, comenta sobre algum aspecto técnico, é muito legal. Muito bem. Vitor, agradeço demais a participação. Eu agradeço o convite, maravilhoso. Tá? Agradeço a todo mundo que participou até aqui com a gente. Agradeço o Marco por ter hospedado aqui essa live. Semana que vem tem outra live sobre o Novembro Azul com o urologista Sérgio Andurti. E terminando então essa live, eu vou fazer o post e o sorteio vai ser amanhã às 9 horas da manhã. Tem praticamente 12 horas para comentar. Vale só um comentário por pessoa, tá bom? E o sorteio vai ser amanhã às 9 horas da manhã, tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite. Falou, gente. Boa noite. Muito prazer, Vitor. Abraço. Marcos.